Olá, pessoal! Como estão? Espero que estejam todos bem. E hoje estamos abrindo aqui mais uma apresentação para vocês, mais uma fala, mais um encontro que trata aqui do emagrecer com saúde, com foco na programação mental. Então, o que nós queremos trazer hoje é a questão do aconselhamento, né? Então, muitas vezes, quando você tem o seu trabalho bem estruturado, o seu trabalho bem desenvolvido de acordo com o seu conhecimento, né? Você pode organizar lá a dieta, a programação da alimentação, falar sobre o sono, uma série de outras coisas, exercícios físicos, o que fazer, o que deve ser feito. E existe aquele entremeio, né? Existe lá aquele recheio do bolo possível que torna a coisa mais legal, mais gostosa e também traz para você a perspectiva de criar um vínculo mais sólido com a pessoa com quem você está trabalhando, né? Quando a gente fala de vínculo sólido, não é absolutamente aprisionar alguém dentro do processo, mas é, através do processo, oferecer à pessoa a possibilidade dela tomar boas decisões, dela fazer boas escolhas, e ela se sentir apoiada e com suporte para seguir em frente nos seus objetivos sobre emagrecer com saúde. Tá ok? Então, nós vamos trazer aqui alguns apontamentos para podermos, enfim, deixa eu aqui compartilhar uma apresentação com vocês, tá? Para nós podermos usar aqui esse suporte ilustrativo, né? Sobre o emagrecer com saúde e a programação mental. Bem, tem uma parte nossa que muitas vezes a gente vai identificando que ela vai funcionando bem, que eu vou chamar do que devemos fazer mais, que pode ser o que eu devo reforçar, o que eu devo incrementar, o que eu devo manter, né? Tudo isso é importante para solidificar as conquistas e aprender muito com elas. A outra parte, né, é a parte do que devemos fazer menos, que muitas vezes significa um ajuste, algo que devemos parar de fazer, né? Algo que devemos aconselhar a pessoa para que ela evite fazer aquilo lá. Então, é a turminha do o que devemos fazer menos. Mas, da mesma forma, aqui deve conter algo que seja a solução para isso. E evitar de usar a palavra não, né? O não ele é muito danoso. Por quê? Porque ele envolve a negação daquilo que a gente quer evitar, né? O surgimento daquilo que a gente quer evitar. Então, é como se eu reforçasse a imagem daquilo que eu desejo evitar. Então, o que nós fazemos? Descansamos a palavra não, né? A gente pede para voltar no outro momento e lidamos com o que devemos, na verdade, pôr no lugar daquilo que se deseja evitar, enfim, como uma solução possível. Muito bem. Então, olha aí. Um primeiro passo é praticar a proatividade, é você pautar o seu próprio processo, é você já se antecipar a algumas coisas, construindo novos e eficazes hábitos, né? Então, muitas vezes, a própria mudança, ela contém em si essa necessidade de elencarmos, né, o que virá para nos ajudar a termos um processo mais adequado para emagrecer com saúde. O outro movimento é o que nós chamamos aqui de abandonar os hábitos danosos. E aqui eu vou falar para vocês o seguinte, reforçando, então, muitas vezes, evitar os hábitos danosos significa exatamente diminuir a possibilidade de sabotar processos, não é? Os hábitos danosos, muitas vezes, eles que entram naquela cena em que você, hoje só eu vou experimentar aquilo, hoje só eu vou comer um pouquinho mais, hoje, somente hoje, eu vou lá e vou experimentar isso, depois não quero mais, aí você vai comendo um pouco mais, reforçando aqueles hábitos que você tinha começado a abandonar e transformar, colocando alguns outros. Então, é aqui que vem o começo do processo da desistência, tá ok? Então, é muito importante que você busque evitar hábitos danosos, obviamente construindo e colocando outros mais interessantes no seu lugar. Muito bem. Seguindo aqui, então, o nosso movimento, indo para uma segunda etapa, um segundo degrau, um segundo passo, nós vamos acessar o seguinte, olha só, vamos aqui, apresentação, ajude-nos a trabalhar com feedbacks. Né? Então, trabalhar com feedbacks significa prestar atenção no que alimenta o processo, prestar atenção nas necessidades de ajuste do processo, coletando resultados do trabalho. Então, resultados objetivos, né? Aqueles que podem ser medidos. Por exemplo, o peso, as medidas, né, com as fitas métricas, né, as medidas corporais, aqueles que têm mais uma
participação subjetiva, desculpa, mas as percepções que envolvem, por exemplo, a sensação, uma roupa que você se sente bem com ela, né? É uma sensação, né? Uma roupa com que você se vê bem com ela, é uma percepção que envolve a visão. Só que não são não são, aliás, medidas objetivas, confiáveis, né? Elas dependem muito da sua percepção, às vezes do seu estado de humor, às vezes de algo bonito ou bom que tenha acontecido anteriormente. Então, é importante conectar-se aos números, né? As coisas que possam trazer as evidências, tá ok? A outra parte que seria aquilo que nós devemos fazer menos, buscando colocar alguma outra coisa ali, ao invés de evitar problema, a gente olha de frente para o problema. Então, se o problema é um hábito novo que você precisa construir em torno de acordar mais cedo para fazer exercícios, você evitar de comer muito tarde da noite, você precisa colocar algo ali de frente, mas saber qual que é o problema realmente, né? Muitas vezes as pessoas saem muito ansiosas do trabalho, elas saem muito desejosas de evitar algum estresse que aconteceu no seu dia e aí vão, parece que compensar essa falta, essa sensação que não é adequada, não é boa, aliás, não é desejada, com a comida ou a bebida. Então, é importante olhar de frente para o problema, né? Muitas vezes, se é o estresse que está te atrapalhando na relação com alguém, vai resolver isso, né? Resolve aí com uma consulta a um psicólogo, enfim, ou mesmo um aconselhamento bacana de alguém que tenha passado por um problema como esse em algum outro instante, que possa te trazer um modelo de como agir com isso. Terceiro passo ou terceira etapa, provoque movimentos, né? Ou seja, a atividade física, gente, é aliada, tá ok? Ela não vem para prejudicar, ela vem para te ajudar, e é importante colocar o combustível adequado para fazer a atividade física, né? Que, obviamente, a nutrição nos ajuda muito a colocar luz no processo de alimentar-se adequadamente. Algumas pessoas têm hábitos, assim, bem questionáveis, né? Em relação a emagrecer, por exemplo, tem pessoas que gostam de fazer atividade física no jejum. Eu gostaria de saber muito o que o pessoal da nutrição fala a esse respeito, tá? Então, às vezes é uma lenda, né? Que as pessoas emagrecem muito, ou será que isso está sendo feito com saúde? E a outra lenda que envolve, né, o processo de fazer exercício físico com auxílio de equipamentos, é a turma que coloca aqueles agasalhos pesados, coloca aqueles sacos plásticos para correr, né, para que se suando, acha que está perdendo peso, né, talvez peso sim, mas não está emagrecendo, né? Então é importante seguir a orientação do profissional da saúde para colocar luz nessas questões. Então, abra o seu espaço junto com o seu cliente, seu paciente, para colocar luz aí nas coisas que muitas vezes estão nas trevas, né? Nas trevas, nas lendas que são antigas aí, e que às vezes elas voltam, a gente não sabe de onde. Muito bem, outra coisa que é importante, né, é lidar com a tal da preguiça. Às vezes, né, é importante sentir preguiça e dar lugar para ela, mas não quando você quer emagrecer com saúde, né? Então, a preguiça é legal você curtir quando você tem aquele espaço para estar no ócio produtivo, ou seja, eu dou lá um tempinho para mim, né? Dou uma pausa no meu dia ou no meu descanso mesmo, no final de semana, e eu também aqui, eu curto esse instante, esse momento, né? Mas durante o dia, durante a semana, em que você precisa trabalhar para atingir os seus objetivos nos seus processos, é importante descansar a preguiça, deixar ela de lado, né? E colocar uma energia do apenas faça, levanta e faz. Se pensar muito, realmente dá lugar para a preguiça entrar como um coadjuvante do seu dia. Quarto pontinho, use o melhor combustível, né? Então, o melhor combustível é o motivo que leva você a agir de alguma forma. Então, devida à principal motivação que levou a você a fazer o que você faz. Agora, imagine quem ouve isso, né, da área da nutrição, transmita isso para as pessoas que querem emagrecer com saúde, né? Como você, que é um profissional da saúde, se dedicou ao que você tanto gosta de fazer hoje, né? Qual que é o propósito maior que te levou a estar dentro dessa área e ajudar pessoas que sofrem com o seu peso excessivo, né? Ajudar pessoas a construir uma forma melhor. Então, é importante também minimizar impedimentos. Muitas vezes, para as pessoas, é difícil fazer atividade sozinha, né? Então, é importante, às vezes, você aconselhar essas pessoas a fazer atividade em grupos, né? Para que uns deem, né, uma energia social diferente para o outro, para outra pessoa.
e também trabalhar dentro do mesmo grupo de interesse. Então, muitas vezes, alguém que quer malhar, já é fortão, fortuna, talvez não seja bacana, né? Tá com quem, às vezes, quer emagrecer com saúde, né? Ou, sim, é importante que você aconselhe a pessoa a buscar a melhor companhia para ela, né? Alguém que a motive, que ajude a colocar energia na sua própria motivação. Um outro ponto, incremente quem você é. Ou seja, deixa sua autoestima ficar lá em cima, celebrando conquistas e olhando para si. Né? É significativo aqui que, além de fazer o que você quer fazer, você também reforça os seus comportamentos. Né? Você celebra as suas conquistas, você dê atenção àquilo que te levou a fazer o que você está fazendo agora. Né? Ou seja, é hora de você olhar para o espelho e também é hora de você comparar os seus resultados com você mesmo ou você mesma. Então, é importante você amanhã fazer um pouco melhor do que hoje, no outro dia fazer um pouco melhor do que amanhã. Né? Isso tudo através do aconselhamento a nutricionista, o nutricionista, o médico, a médica, o educador físico, a educadora física, podem ajudar essas pessoas a celebrarem de uma forma mais saudável as suas próprias conquistas. Assim sendo, né, eu vejo na internet muitas fotos do antes e do depois, tem algumas que são realmente verdadeiros milagres, né? As pessoas operam em verdadeiros milagres. Espero que não seja efeito de Photoshop. Mas só para trazer um exemplo aqui, como, né, as pessoas, quando estão dentro de uma forma que elas desejavam há bastante tempo, elas, parece que elas se dão tamanho naquilo ali dentro, né? Então, olha que riqueza. É muito importante que você aqui tenha dentro de si esse direcionamento, né? De identificar dentro dos seus processos de aprendizagem, da sua história pessoal, onde que apareceu a superação, onde que apareceu a coragem, onde que apareceu a paciência, a tranquilidade, onde que apareceu a vontade de você atingir uma meta, de você cumprir um ciclo. Isso é fundamental. E isso vai surgir dos seus próprios recursos pessoais. Né? Então, a outra parte, né, é fazer com que a pessoa pratique o otimismo, que ela desenhe dentro da sua mente esse caminho para a solução constantemente. E não simplesmente para reforçar, às vezes, as coisas que não estão dando certo. Então, é importante acender a chama daquilo que nos realiza, acender a chama daquilo que nos dá foco, acender a chama daquilo que faz a gente sair da caverna, né? Então, não adianta a pessoa se esconder do mundo e ficar lá comendo as suas coisas escondidas, né? A pessoa escondida com as suas coisas escondidas, né? E aí, puxa vida, a pessoa sai do radar do mundo, ela começa a não conviver com outras pessoas, ela começa a se ensimesmar, né? Então, é importante ir no passo a passo, imaginar o que é possível para esse momento. E no outro instante, né, dando os passos seguintes, reconhecer aquilo que sabota. E reforço lá naquele outro passo que a gente indicou lá em cima, olhar com muito carinho para os problemas, olhar de frente para eles, porque ali está o grande crescimento. Vamos lá. Um sétimo passo, um sétimo degrau, um sétimo possível aconselhamento. Construa um programa confiável, simples e que você possa fazer, execuível, que seja eficiente, não é? Então, para fazer isso, é importante também que o plano ele seja flexível, porque muitas vezes você não vai ter o ambiente ideal, você não vai ter as estratégias que sirvam dentro do seu dia a dia, do seu cotidiano. Então, por isso que é importante você ter um plano que seja muito flexível. Né? Então, nutricionista, médico, médica, nutricionista que está conectado com o seu cliente, a sua paciente, flexibilize seu plano, tá ok? Quando a gente fala muito tem que ser assim, a gente deixa de olhar para o como eu quero que seja. Não é? Então, pense um pouquinho sobre isso. E é importante, muito significativo, confiar a um profissional da saúde esse planejamento. Né? Então, profissional da saúde, valorize-se. Né? Não precisa falar mal de ninguém, de outras pessoas que muitas vezes estão fazendo também com amor aquilo, mas quem tem o conhecimento para gerar um processo equilibrado, sustentado, saudável, é o profissional da saúde. Muito bem, é legal também, gente, olha aí, despertar o poder interior no cliente, no paciente, né?
Como a gente pode fazer isso? Ativando crenças de realização. É importante olhar para as coisas que essa pessoa já fez, já realizou, que ela já construiu na vida dela. Então, todo mundo tem um tijolinho que pôs em algum instante no seu muro, que fez o muro ter uma base para poder crescer em cima dele, né? E nesse instante nós fizemos isso, praticamos exatamente, né, a vivência do poder interior. Então é importante resgatar. Nas suas conversas com as pessoas que estão com você, nos processos, né, de emagrecer com saúde, fica atento, atenta a isso, né? Onde é que está um instante em que esse poder interior ele se mostrou para o mundo? Reforce, faça com que essa pessoa olhe para isso, né? Dê a sua mão para aplaudir com ela aquele instante em que ela se mostrou, né, detentora de um poder de realização. Muito bem. Também ela vai, às vezes, falar para você, mas eu estou aqui porque eu não consegui fazer as coisas como eu queria. Então, é importante também atacar os problemas com coragem, né? A pessoa sentir que você apoia, ainda você não cobra, não é? É diferente. Muitas vezes, quando a gente começa a cobrar muito alguém para cumprir suas metas, suas tarefas, isso cria uma dívida. E a gente sabe que muitas vezes é difícil para o devedor se aproximar do seu credor, não é? Então, olha aí, tenta atuar junto, um passo a passo, lado a lado. Isso vai fortalecer a sua relação com seu cliente, sua paciente, ok? Vamos lá. Construa um ambiente favorável. Um dos grandes problemas que faz as pessoas desistirem, às vezes, dos processos de emagrecer com saúde, é encontrar resistência na família, nos amigos. E qual a resistência que é? Se alguém fala que, olha, você não deve fazer essa dieta, não deve fazer esse programa de alimentação, de exercícios, não. As pessoas provocam de outra forma. Muitas vezes é não acompanhando, né, o seu cliente, a sua paciente, e também provocando, né, com a não aderência, obviamente, a um tipo de programa como esse, né, mas fazendo uma outra coisa, oferecendo aquilo que não deve ser ofertado. Então, é importante, né, buscar uma atmosfera positiva, achar os grupos de pertencimento que também estejam passando por isso e olhar para dentro de casa, né? Eu já vi exemplos muito bonitos de crianças diabéticas, né, que a família toda modificou seu programa de alimentação, né, diário por conta de estar acompanhando a criança diabética, né, que ela não se sentisse uma estranha no meio daquilo tudo. E assim, a gente pode entender que a família não é cobrança, e sim apoio, né? Então, uma família deve apoiar as pessoas que estão dentro do seu processo de crescimento e desenvolvimento. Então, nada mais que um desafio como esse para solidificar as relações dentro de casa. Muito bem. É importante também que nós ajudemos as pessoas a se aproximarem, né, e que elas possam fazer, né, as coisas que elas fazem com prazer, né? Isso é fundamental. Se alguém, por exemplo, estiver aí dentro de uma dieta, num programa de atividade física, exercícios, e tiver uma resistência muito grande em torno daquilo, óbvio, a execução vai ficar muito dificultada. Então, é importante gerir, né, ou seja, fazer a gestão do processo no prazer do bem-estar, né? Isso é muito legal. Então, como é que a gente pode criar isso, né? O gerir no prazer do bem-estar? Identificar realmente qual é o tipo de alimentação a que a pessoa se adapta mais facilmente, que tipo de atividade física que tem a estrutura de uma atividade que deve ofertar como resultado emagrecer com saúde, né? Qual é o tipo de atividade que cabe ali para a pessoa? Por exemplo, dançar, correr, andar de bicicleta, nadar, enfim, praticar um jogo coletivo, ou mesmo uma luta. A gente precisa adequar os processos, e aí sim as pessoas vão se interessar muito mais por estar junto com você nessa programação. Enfim, a gente deve evitar o gerir por evitar a dor, né? O gerir por evitar a dor é se afastar daquilo que não deseja, né? Só que você vai estar constantemente olhando para algo que não é a sua solução, embora pareça ser, mas a chance da recaída para lá é muito grande. Por quê? Qual que é o foco? Evitar aquilo que está dentro do meu campo mental, do meu campo de visão. Tira isso do seu radar. Coloca a sua visão, sua percepção para outro lugar. Eu creio que aí as coisas podem acontecer muito mais facilmente. Muito bem. Vamos olhar agora para essa possibilidade de alinhar os movimentos para a devida velocidade. Muitas vezes, quem deseja emagrecer, né, já quer emagrecer N quilos no primeiro mês, na primeira semana. Nossa, perdi já 1 quilo hoje no meu dia a dia. Quando alguém começa a fazer isso, vai encontrar um obstáculo danado, né? Quando a gente perde
um certo volume de peso, né, ou diminui medida, tem um instantezinho que fica muito difícil a quebra de uma barreira, né? A barreira, sei lá, depois de 10 quilos, vou aqui levantar uma possibilidade. E nesse instante, né, devido até aquele ritmo alucinante que alguém passou anteriormente, as coisas começam a ficar decepcionantes, né? Então, é importante ter o foco na direção certa. Então, não adianta correr, mas é ter o foco no onde eu quero chegar, né? E alinhar movimento com os valores, com a saúde, alinhar os movimentos com o que é adequado, o que é possível de ser feito naquele instante. Assim sendo, é importantíssimo, é vital ter atenção, né, às distrações. O que são as distrações? São as coisas que nos tiram do foco numa programação, né? E elas podem, com certeza, fazer você desfocar tanto que você desista daquilo que você começou a fazer bem, né? Então, preste atenção nisso. Tenha o foco na direção certa, faça com a devida velocidade e atenção às distrações. Se eu estou lá focado, né, em chegar de um ponto A a um ponto B, estou numa pista, estou numa estrada, e eu tenho, às vezes, a possibilidade de olhar para a estrada, olhar para a paisagem, né? Mas eu preciso estar na devida velocidade para fazer isso. Muitas vezes eu estou muito veloz naquilo lá e não tenho condição de ficar olhando para um lado para o outro. Então, nessas horas das distrações é que os acidentes acontecem. Então, precisamos ter, sim, o foco na direção certa e adequar a velocidade para onde estamos percorrendo, né? Qual caminho estamos percorrendo e o onde queremos chegar. Enfim, pratique a suavidade com você. E assim você poderia se referir ao seu cliente, ao seu paciente. E você também, né, profissional da saúde. Por quê? Quando nós temos a compreensão, né, do que acontece conosco, do que é a nossa inteligência intrapessoal, qual que é o meu limite, né, até onde eu posso ir, eu preciso saber quando a raiva está tomando conta de mim, eu preciso saber quando a tristeza está tomando conta de mim, né? Aí sim, e antes já disso, é importante praticar a meditação, né? E a meditação aí moderna do Ocidente é o tal do mindfulness, né? É simplesmente ter o recurso da atenção plena. Então, se eu internamente eu começo a me perceber dentro de algo, né? Respirando adequadamente, focando no aqui e agora, focando nos pensamentos, no meu mundo interior, surfando, né? Nessas ondas do mundo interior, focando nos sons e ouvindo os sons que são os meus próprios sons e os sons do que está fora de mim, né? Ou seja, eu tenho conhecimento, conexão com isso. É exatamente quando eu vou começar a perceber que eu estou, às vezes, deixando de cumprir com o que eu combinei comigo, o que está me levando a isso, né? E assim, tendo a consciência do que não está funcionando bem, eu posso escolher a experiência positiva e produtiva, né? Eu posso orientar o meu pensamento para aquilo que eu desejo. Então, eu reforço para vocês, olha, indico, né? Faça o mindfulness, procure um profissional que ajude você a fazer e estar dentro do exercício de forma correta, e você com certeza vai ter uma experiência diferente com sua paciente, seu cliente, sobre emagrecer com saúde, criando, obviamente, um caminho diferenciado dentro do seu processo, que não é mais só o conhecimento técnico, mas, além disso, também é a questão das relações humanas presentes nesse tipo de trabalho. Muito bem, turma. Hoje o nosso movimento foi por aqui, né? Então, aqui a gente vai fazer um movimento outro, encerrando aqui a apresentação, né? E deixando claro para nós, né, que quando nós temos uma motivação que realmente acenda a chama da nossa conduta para a gente percorrer esse caminho que nos leva à saúde, a saúde plena, e também percorrendo um caminho em que eu sou reconhecido pelos meus esforços, percorrendo um caminho em que tem pessoas me vendo e eu posso ser exemplo positivo e produtivo para essas pessoas sobre o meu foco no que eu faço, sobre o meu empenho, sobre escolher as melhores estratégias e uma série de outras coisas mais. No entanto, nada disso será reconhecido e validado, será valoroso talvez, se não servir para alguma coisa para a humanidade, né? Então, para que a gente às vezes quer emagrecer? Só para o ganho da saúde, né? Ou também para me tornar mais funcional para o mundo, né? E produzir, ajudar a produzir com certeza, experiências transformadoras para as pessoas que estão crescendo e se desenvolvendo, né? Então,
Esse foi o tema aqui do nosso encontro de hoje, esses apontamentos que envolvem possibilidades e aconselhamentos, para que você possa preencher, rechear, né, aquilo que você sabe fazer tão bem feito, que é a dieta, a programação dos exercícios, e assim estamos ajudando muitas pessoas a estar no estado mais adequado de saúde. Tá bem? Deixo um abraço aqui, espero que estejam todos bem, espero que você esteja bem, e aguardamos a sua presença no nosso próximo encontro. Tá? Um grande abraço.